E aí, meus queridos amigos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos continuar a nossa leitura e reflexão do Evangelho de Jesus, escrito por João. Estamos refletindo o capítulo 11. Estamos aí nessa jornada refletindo trecho a trecho de cada capítulo. Nós estamos já na metade do Evangelho de João. E nós estamos continuando aí a história do encontro de Jesus com Lázaro e sua família. Sempre lembro, não se esqueçam de fazer a sua leitura, a sua reflexão e deixar que o Espírito Santo fale também ao seu coração. Acompanhe aí lendo também a palavra de Deus. E diz assim o versículo de hoje, João, capítulo 11, a partir do versículo 34. E perguntou: onde vocês o puseram? E eles responderam: Senhor, venham ver. Versículo 35. E Jesus chorou. E então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. E Jesus respondeu: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? E então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas não falei isso por causa da multidão presente. Mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto em um lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrem-no e deixem-o que ele vá. Até aqui a nossa leitura hoje. Contextualizando um pouco de onde estamos nessa leitura, Jesus é avisado de que seu amigo Lázaro estava doente. Nesse momento, Jesus ainda demora um tempo para até chegar lá. Nesse tempo em que Jesus demora, Lázaro morre. Jesus tem um encontro com a família e agora estamos aqui diante dessa situação que acabamos de ler do versículo 34 até o 44. E aqui eu gostaria de lembrar uma das ênfases muito importantes que o autor, desde quando disse lá na introdução do Evangelho de João, ele tem algumas coisas muito bem definidas no seu relato sobre a vida de Jesus. E uma das coisas muito claras em que o autor teve mesmo a intenção de revelar aos leitores era que nós vemos versículo 33, versículo 35 e versículo 38, no estudo teológico que nós chamamos de Cristologia, no estudo de Cristo, nós vemos aqui a realidade de que Jesus era Deus e de que Jesus era totalmente homem. Versículo 33 diz assim: quando Jesus viu que ela chorava, estava falando de Maria, e que os judeus que o acompanhavam também choravam, agitou-se no seu espírito e comoveu. Em outras versões disse que se comoveu de compaixão, né? Comoção. Versículo 35, Jesus chorou. E versículo 38, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, onde era uma gruta, cuja entrada tinha colocado uma pedra. E aqui nós vemos um sentimento claro de Jesus demonstrando a sua humanidade, totalmente homem, mas sendo totalmente Deus. Vamos lá para mais algumas reflexões em cima dessa leitura aqui. E eu gostaria que você fizesse essa pergunta e refletisse. Por que Jesus ressuscitou Lázaro? Qual é o motivo, qual a razão de Jesus ter ressuscitado Lázaro? Cara, Jesus esperou
Lázaro, sabendo que Lázaro estava doente e poderia, entre aspas, ter ido lá, esperou ele morrer, piorar a sua doença e morrer. Jesus fez com que a família sofresse passando por isso, né? Jesus sentiu isso, ele também sofreu, assim como a família. Mas em tudo isso existia um objetivo, uma razão e um porquê de tudo isso acontecer. E nós vamos ver esse porquê em todos esses versículos. Versículo 4, versículo 15, 25, 26, 40 até o 42. Eu vou ler só os versículos que demonstram para nós o porquê Jesus ressuscita Lázaro. Versículo 4. Ao receber a notícia de que Lázaro estava doente, né, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Versículo 15. Por causa de vocês, me alegro de que não estivessem lá, para que vocês possam crer. Agora, versículo 25. E então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Ele pergunta a Marta, né? Versículo 40 ao 42. E Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes, e eu sei que sempre me ouves. Mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Claramente nós vemos aqui o porquê Jesus ressuscitou Lázaro. Para revelar quem Deus era, para revelar o poder de Deus. E com isso, as pessoas creriam e crendo, veriam a glória de Deus. Esse era o objetivo final de Jesus em todo esse processo e em toda essa situação, na ressurreição de Lázaro, para que as pessoas crescem e, ao crer, vejam a glória de Deus. E com isso, percebam, constatem, testifiquem que Jesus era o Filho de Deus, de que Jesus era Deus. Versículo 43. Porque Jesus chama Lázaro pelo nome ao ressuscitá-lo. E alguns estudiosos nos dizem de que se Jesus falasse ressuscita somente aos mortos, todos daquele local seriam ressuscitados. Jesus direciona essa ressurreição especificamente à pessoa de Lázaro. Versículo 44. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. E então Jesus ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. E eu gostaria que você pensasse sobre esse versículo e refletisse. Nós vemos aqui uma ilustração muito clara do que o pecado e o diabo faz com as nossas vidas. Estar preso, limitado, amarrado, contido, aprisionado, é o que o pecado faz com as nossas vidas, é o que o diabo faz com a vida daqueles que estão sob o seu domínio. Assim como essas faixas seguravam e amarravam, essas ataduras amarravam Lázaro, o pecado nos amarra, nos limita e nos aprisiona, juntamente com a influência do inimigo. E nós vemos aqui que o que Jesus faz nessa ilustração também, no final do versículo, demonstra que o que Jesus veio fazer é libertar dessa morte, dessa limitação, dessa prisão. Desamarrem-no e deixem que ele vá, ou seja, que ele caminhe, que ele ande, que ele seja liberto. Então nós precisamos lembrar a importância disso, desse versículo, dessa reflexão. A consequência do pecado nas nossas vidas e do poder de Satanás dominando as nossas vidas é prisão, limitação
e paralisia, e consequentemente, morte. O salário do pecado é a morte, diz a Bíblia lá em Romanos, e nós temos convicção de que a Bíblia é a verdade, que estamos falando aqui é real. Então essas são as 3 reflexões que eu gostaria de trazer aqui para nós hoje, sobre a clareza de que Jesus era 100% homem e 100% Deus, sobre o porquê Jesus ter ressuscitado Lázaro, e também a importância de lembrarmos de que o pecado e o diabo não brincam de aprisionar e matar a vida daqueles que estão sob o seu domínio. Mas Jesus veio para libertar e dar a verdadeira vida, pois Ele é a vida e Ele é a própria ressurreição. Ele não veio simplesmente ressuscitar, Ele é a ressurreição. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que nós primeiramente te exaltamos, te bendizemos e declaramos a grandeza, a majestade, a bondade, o poder, a fidelidade, a santidade do Senhor. Pois só Tu és Deus verdadeiro e soberano, Criador sobre todas as coisas. Te agradecemos porque cuidas dos Teus filhos e provê a nós tudo o que precisamos. Obrigado pela Tua palavra, pela revelação de quem Cristo é, sendo verdadeiramente Deus e 100% homem. Deus, muito obrigado, porque todas as coisas que acontecem na nossa vida, a exemplo de Lázaro, existe um propósito. E o propósito maior do que tudo isso é glorificar e revelar o Senhor. Deus, eu oro para que essa mensagem alcance os corações, no poder que há no nome de Jesus. Assim eu oro e agradeço. Amém. Deus abençoe você.